Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série Tia Ana. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o encontro que Bill e Elaine tiveram com a Tia Ana e eles esperam que Tia Ana possa ajudá-los com um problema na educação dos seus filhos. Tá? Se você quiser saber mais sobre essa série, pode acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar uma descrição sobre quem é Tia Ana, desses casais que vão visitar Tia Ana também, e também o vídeo da visita anterior, onde Tia Ana ajudou os pais a terem filhos amorosos. Tá? Esse casal que procura Tia Ana, eles querem que seus filhos se tornem responsáveis, pois eles entendem que seus filhos são obedientes, recebem as pessoas bem, fazem tudo como eles gostariam. Mas falta uma coisa, falta que eles façam as coisas sem que os seus próprios pais digam a eles o que devem fazer. Ou seja, quando os pais dizem, eles fazem, ou seja, são obedientes, mas eles não fazem por conta própria. Então no vídeo de hoje, os pais vão conversar com Tia Ana para que Tia Ana possa ajudar a ter filhos responsáveis. No caminho até a casa de Tia Ana, o casal vai conversando e eles dizem um para o outro que estão meio receosos em poder contar um pouco da vida deles para uma estranha, né? Uma pessoa que eles não conhecem, né? E muitas vezes nós pais nos sentimos assim. Nós nos achamos que sabemos tudo sobre a educação de filhos e não queremos compartilhar os nossos problemas com outras pessoas. Mas eu quero incentivar vocês, da mesma forma que esse casal fez com Tia Ana, que vocês procurem homens e mulheres de Deus que possam ajudar vocês a caminhar como pais melhores. Porque nós precisamos sempre aprender como educar os nossos filhos. Quando eles chegam na cidade de Tia Ana, eles vão procurar a casa onde eles vão dormir. Ao chegar na casa, eles encontram duas menininhas vendendo limonada na frente da casa. E aí eles perguntam o que é que elas estão fazendo e elas dizem que estão vendendo limonadas. E aí eles interagem um pouquinho sobre a limonada, mas logo em seguida elas perguntam: qual é o nome de vocês? O que vocês vieram fazer na nossa cidade? Vocês precisam de alguma ajuda? E isso deixa aqueles pais super desafiados a entender por que essas crianças fazem isso. Eles até brincam pro outro perguntando: será que essas duas crianças são ETs que estão revestidas de crianças? Ou será que tomaram drogas para estar agindo tão cordialmente? Porque elas acreditam que os seus filhos, que são tão obedientes, tão legais, tão amorosos, não são capazes de fazer isso sem os pais estarem do lado dizendo que eles deveriam fazer. Então, a grande questão é: será que os nossos filhos podem agir corretamente sem precisar que nós pais demos instruções para elas? Ao chegarem na casa de Tia Ana chama eles logo para jogar um jogo de palavras, da mesma forma que tinha feito na visita anterior. Durante a conversa, eles elogiam o plantio, as plantas que tem na frente da casa de Tia Ana e perguntam: Tia Ana, o que é preciso para ter plantas tão bonitas? E Tia Ana diz que é amor. Então, olha só o que Tia Ana diz sobre as plantas, o que ela fez para que as plantas dela fossem tão bonitas. Na época do plantio eu trabalhei bastante, na terra, água e nutrientes. Tudo isso é muito importante no começo e eu fui bem meticulosa nesse período. Depois começaram a se desenvolver bem, passaram a andar com as próprias pernas. Agora eu não preciso fazer muito a não ser dar uma palavrinha de encorajamento uma vez ou outra. O que esse texto está querendo dizer? O que Tia Ana está querendo dizer para aquele casal? Que na infância é onde nós devemos investir mais nas crianças, dando a elas tudo aquilo que elas precisam. E na medida do tempo elas vão crescer e vamos precisar apenas dar uma palavra de encorajamento. Ou seja, não vamos precisar mais ficar dando sermões, ficar relembrando aquilo que as crianças devem fazer. Então vamos investir logo no início dos nossos filhos. E aí vamos ver quão bom eles vão crescer na presença do Senhor. Algumas coisas têm frustrado os pais e os filhos. Então veja só esse exemplo aqui. Lembrar os filhos constantemente do que eles devem fazer ou dizer não somente frustra os pais, mas também as crianças, porque as priva da motivação de completar uma tarefa sozinha. Isso tira delas qualquer incentivo para pensar por conta própria. Ao final de contas, pensar é um pré-requisito para um comportamento responsável. Porque uma criança se esforçaria para aprender a lição de hoje se souber que será repetida amanhã. Pais e filhos estão frustrados porque não estão sabendo lidar com as coisas do dia a dia.
os pais se sentem frustrados porque os seus filhos não tomam as decisões por conta própria e os filhos se tornam frustrados também porque os pais sempre repetem as mesmas histórias. Então essa é a frustração de muitos pais por aí. E como a gente pode resolver isso? Como nós pais podemos trabalhar com os nossos filhos para que essa frustração não recaia sobre a nossa família, ou seja, nem aos pais e nem aos filhos? Eu queria passar, antes de a gente começar a falar diretamente, o princípio básico de como você fazer o seu filho se tornar responsável, que é nunca transferir a responsabilidade dos seus filhos antes que eles tenham idade suficiente para identificá-las, sabedoria para controlá-las e experiência para lidar com elas. Essas três coisas são muito importantes, pois isso é que vai dizer se você vai ter êxito ou não na transferência de responsabilidades para os seus filhos. Então, só relembrando, os filhos precisam ter idade suficiente, sabedoria suficiente e experiência suficiente para você poder passar a responsabilidade para ela. Muitas mães se sentem frustradas por conta de dar sermões para os seus filhos. E qual é o problema do sermão? Será que o sermão é errado? Será que devemos continuar com o sermão? Tiana fala que o problema são os alarmes. E aí ela cita o exemplo da sua cidade, que ela, em determinadas épocas do ano, essa cidade ela alaga. E ao ver isso, aquele casal diz assim, poxa, então isso pode gerar muitos problemas para as pessoas dessa cidade. Então deve ter alguma coisa da cidade, uma sirene, alguma coisa que informe as pessoas daquela cidade que está alarmando, que está inundando aquela cidade. Só que Tiana diz que não existem esses alarmes lá. E ela diz o porquê de não existir esses alarmes. O porquê é o seguinte, se existir o alarme, todas as pessoas vão ficar esperando esse alarme tocar para tomar qualquer uma das providências. Enquanto que o ideal era que a gente se prepare e aprenda a observar quando as coisas vão acontecer. Da mesma coisa aos nossos filhos. Se a gente sempre dá alarmes ou sermões, eles vão ficar esperando esses alarmes, esses sermões, para fazer alguma coisa. E não vão aprender a analisar as circunstâncias e agirem na hora certa. Então, o grande problema são os alarmes. Vamos deixar esses alarmes de lado. Vamos trabalhar com as nossas crianças para que elas possam ser responsáveis. Eu queria agora falar com vocês sobre 3 etapas para fazer com que as crianças se tornem responsáveis. Lembrando que fazer uma criança responsável é algo contínuo, não é algo que se explica só uma vez, mas é algo que será treinado, vocês treinarão seus filhos por uma longa jornada. Então a primeira etapa é, vocês devem definir expectativas específicas de comportamento. O que exatamente vocês querem que seus filhos aprendam ou façam. E aí, nessa primeira etapa, lá em casa, nós fizemos o quê? Gabriela, minha esposa, ela colocou algumas figurinhas que representavam toda a rotina que os nossos 2 filhos deveriam ter e as responsabilidades que estaríamos passando para eles. Então eles não poderiam fazer uma outra coisa sem antes ter feito todas as outras anteriores. E isso fez com que eles pudessem entender quais eram as responsabilidades e vivenciar isso durante o dia a dia. A segunda etapa é, deem a elas algum tempo para assimilar o novo comportamento. Pode demorar até se familiarizarem com suas expectativas. Nessa etapa aqui, o que é? Todos os dias nós levávamos os 2 meninos até aquela porta onde estavam as figurinhas e explicarmos, ó, vocês vão acordar, vocês vão tomar café, vocês vão escovar o dente, vocês vão arrumar a cama, vocês vão brincar. E fomos passando tudo para eles e explicando o motivo de cada uma delas. Isso demorou um tempo. Todo dia a gente ia lá ensinando, mostrando a elas, começando a entregar ver se elas já conseguiam fazer, se elas tinham entendido, se elas não tinham entendido. E depois de um longo tempo, nós podemos passar para uma outra fase, tá? A terceira etapa é tome cuidado para definir atitudes apropriadas para cada idade delas. E aí eu queria que vocês realmente tomem cuidado. Eu tenho 2 filhos que têm diferença de 1 ano e 5 meses. Muitas vezes nós achamos que são da mesma idade e não são. E nós passamos as responsabilidades de forrar a cama, que foi uma das que o mais novo teve mais dificuldade, pensando que ele já tinha a mesma habilidade que o mais velho. Então, só passe a responsabilidade se seu filho realmente tiver a capacidade, a sabedoria para fazer aquela tarefa, tá? Isso pode lhe frustrar, porque
o que aconteceu conosco, né? O nosso filho mais velho estava fazendo tudo bem e o mais novo não. Mas o problema era nosso, porque nós que quisemos passar uma responsabilidade para ele, que ele ainda não estava pronto. Depois que nós achamos que os nossos filhos estavam treinados, o que fazer agora se por acaso eles esquecerem? Quando eles esquecem, geralmente a gente entra com um sermão. E aí a grande questão é, como a gente pode relembrar a eles que eles têm uma responsabilidade, que eles devem fazer sem começar com sermões? E aí eu posso até lembrar alguns sermões, né? A mãe pergunta, filho, você já escovou o dente? Ó, por que você não escovou o dente? Se você não escovar o dente, vai nascer um bichinho preto no seu dente. Esse bichinho preto no seu dente vai comer o seu dentinho, vai ficar doendo. Depois eu vou ter que levar você para o médico. A médica vai ter que fazer algum tratamento que vai doer, você vai se machucar. Você tem que escovar o dente. Você precisa escovar o dente. Esse é um exemplo de sermão. Então como é que eu posso relembrar ao meu filho que ele tem que escovar o dente sem que eu tenha que passar para ele todas as informações do que ele tem que fazer? E a pergunta que a gente sempre usa é, você tem liberdade? Será que seu filho tem liberdade? Por exemplo, no caso da gente, ele tinha que escovar o dente, depois forrar a cama e depois brincar. Se eles fossem brincar e eles não tivessem feito alguma dessas coisas, a gente perguntava para eles, vocês têm liberdade de estar brincando? E é incrível, irmão. Na hora que eles olhavam pra gente e ouviam aquela pergunta, eles paravam assim e diziam assim, não tenho liberdade. E aí, ou eles iam fazer o que eles não tinham feito, ou eles iam até a porta, olhavam e percebiam, está faltando eu fazer algo. Então eles iam lá, faziam e depois voltavam para brincar. E não precisava eu dar o sermão, eu deixava que eles pensassem o que é que eles tinham faltado. O pensamento, desenvolver esse pensamento nas crianças faz com que elas cresçam, elas se tornem pessoas responsáveis, não só em casa, tá? Mas vão ser assim na escola, vão ser assim no trabalho e vão se destacar porque hoje na sociedade as pessoas responsáveis são as pessoas que se destacam. Para finalizar, eu queria contar como a gente tem passado essas responsabilidades para os nossos filhos, né? Nós temos pego alguns momentos que achamos que eles estão prontos e dizemos, filho, você hoje está mais crescido, né? Por exemplo, a gente sempre passa uma responsabilidade para eles no dia do aniversário deles, né? E a gente sempre diz, olha, você está crescendo, você está sendo responsável, papai e mamãe estão muito felizes com o seu comportamento, com o seu crescimento, e nós vamos dar para você uma nova responsabilidade. E isso enche o coração deles de alegria, porque eles sabem que os pais estão confiando neles. E eles querem, então papai me dá uma nova responsabilidade, e nós vamos entregando a eles novas responsabilidades a cada dia. E a gente tem visto os nossos filhos crescerem em conhecimento, em sabedoria, mas em responsabilidade, na medida que nós confiamos a eles essas responsabilidades. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, marca o sininho também para você receber a informação de quando vai sair o próximo vídeo, a próxima visita de tia Ana. Tá? E também, se você quiser ver outros vídeos que eu fiz no meu canal, tem uma série de bate-papos que eu fiz sobre a educação de filhos com grandes homens de Deus, e tem também uma série de erros financeiros que eu falei que nós pais podemos cometer. Então assistam e até a próxima.